Fala galera do Tony Foco, beleza? Hoje a gente está aqui para começar uma série de videozinhos. Para ser mais preciso, a gente vai fazer 3 videozinhos sobre neurônio. Então, assim, nessa primeira aula a gente vai abordar a membrana do neurônio. Na segunda aula a gente vai abordar o potencial que esse neurônio apresenta, esse potencial elétrico. E o terceiro a gente vai ver como os neurônios se comunicam, né? Então, assim, a gente vai falar sobre sinapse, a transmissão sináptica. Beleza? Então vamos começar aqui a nossa aula. Vou trazer aqui para os slides, sem mais delongas. E assim, deixa aquele like aí que você curtiu, compartilha aí e também se inscreve no canal, beleza? Então vamos nessa. O que a gente tem aqui? Ó? Primeiro a gente vai falar, vamos estabelecer as pautas do que a gente vai trabalhar aqui. Então a gente vai trabalhar com a composição da membrana. Então a gente vai falar como essa membrana ela é composta, do que ela é composta, para que a gente consiga introduzir o desenho do nosso neurônio. E aí, o que mais? A gente tem os canais iônicos, então a gente vai abordar os canais iônicos, do que são feitos, para que servem, de onde vêm, e a movimentação dos íons por último. Né? Então, assim, a gente vai falar de onde vão, para onde vão os íons e o comportamento deles dentro do neurônio, para que a gente consiga estabelecer um potencial dentro dos neurônios, beleza? Então, massa. E aí, o que mais a gente tem aqui? Ó? Então, vamos começar a falar sobre o potencial, e antes de falar sobre o potencial, vamos começar sobre a membrana. Né? Então, só pegar aqui o marca-texto. Beleza. Então, vamos lá. O que tem nessa membrana? Primeiramente, a gente tem que abordar alguns conceitos mais simples, né? Do que é feito uma membrana plasmática. Né? Então, assim, a membrana plasmática das células normais e dos neurônios, ela tem similaridades. Beleza? Então, assim, do que ela é feita? Ela é feita por uma bicamada fosfolipídica. O que é uma bicamada? Duas porções. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, no meu mousezinho, o que são essas porções, né? Então, tem a parte de cima e a parte de baixo. E, ó, você consegue ver aqui, ó. E aí a gente tem essa bicamada de fosfolipídios. O que são fosfolipídios? Cara, você consegue ver aqui, ó, na ampliação aqui da nossa imagem, o que são esses fosfolipídios. Esses fosfolipídios são nada mais nada menos do que fosfato e lipídio juntos. Então a gente tem aqui, ó, a cabeça polar, que é o fosfato, e a cauda, que é apolar, que é o nosso lipídio. Então, assim, a gente tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Então, o que acontece? Do lado de fora da célula, do lado exterior, a gente tem água. Do lado de dentro, a gente tem água. E aí, vocês sabem que os lipídios, eles não se comunicam bem com água, porque eles são hidrofóbicos. Beleza? Então, o que eles vão fazer? Eles vão se arrumar numa bicamada, de modo que a parte polar, que é o fosfato, fique em contato com a água do lado de fora. E a mesma coisa do lado de dentro. A parte polar fica em contato com a água, e aí a gente forma um sanduichinho, em que a gente tem a parte do pão sendo o nosso fosfato, e a parte do recheio sendo lipídio, e depois fosfato de novo. Então vai funcionar da seguinte forma. E aí, passando à frente, a gente tem os canais de proteína, né? Os canais proteicos. E aí, para que servem esses canais proteicos? Olha, se você observar a natureza da nossa membrana, a gente teria certos componentes que não passariam de um lado para o outro. Por quê? Por conta da polaridade e pelo tamanho, né? Então, assim, para uma substância passar pela membrana, ou ele tem que ser muito pequeno, para passar entre esses milhões de cabecinhas aqui de fosfato, e tem um outro fator também que ele tem que ser apolar, porque olha só o tamanho do recheio apolar que a gente tem aqui. Então, assim, para que a gente tenha a passagem de outras substâncias, a gente tem que ter esses canais proteicos aqui. E esses canais proteicos eles são formados por subunidades polipeptídicas, que são proteínas, de fato. Então, a gente tem a série de proteínas que vão se arranjando de modo com que elas fiquem parecidas com isso que está na tela. Beleza? Então, o que acontece? Essas proteínas, elas têm uma parte que é polar e também tem uma parte que é apolar. Então, assim, a parte que é polar, ela vai se localizar mais com o meio que é polar, com a água. E aí, a parte apolar, ela vai se centralizar mais nessa porção aqui, beleza? Em contato com os lipídios. Vai funcionar mais ou menos dessa seguinte maneira. Tranquilo? Então, beleza. Então, agora a gente vai tratar um pouco das substâncias, né? Como é que a gente vai estabelecer essa diferença de potencial que a gente tem de um lado e do outro da membrana. Porque é disso que se trata essa aula, beleza? Então, a gente tem dois conceitos simples. Como é que a gente vai fazer uma substância, ou melhor dizendo, um elemento químico, sair de um lado e ir para outro lado? A gente tem duas formas. Ou a gente tem o meio de difusão. Não sei se vocês se recordam sobre difusão. Difusão é a passagem em linhas gerais, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, beleza? Isso é a difusão, simplesmente assim. E aí a gente tem o campo elétrico. Como assim um campo elétrico?
Lá vamos para física, né? O que tem aqui, ó? A gente tem uma bateria e essa bateria vai estabelecer um campo elétrico. É como se aqui ficasse positivo, não, fica positivo e aqui fica negativo. E aí a gente tem os nossos ânions, né? A gente tem um ânion e o cátion aqui no nosso exemplo. E olha só, a gente tem esse cátion aqui sendo atraído para o lado oposto, né? Porque os opostos se atraem para o campo elétrico. Né? Então, assim, o positivo vai ser atraído para o negativo e, no caso do ânion, a gente vai ter o negativo sendo puxado para o lado positivo. Então, vai funcionar da seguinte forma. E aí, na membrana plasmática, no transporte de um lado para o outro, a gente vai usar esses dois princípios. Tanto da difusão, quanto do campo elétrico. Então, assim, a gente vai ter o processo de difusão, mas também vai estar atuando o campo elétrico. E aí, quando a gente juntar esses dois componentes, a gente vai ter um conceito interessante que eu vou apresentar para vocês depois. Só que, olha só, vou até tirar aqui a minha câmera para vocês conseguirem ver esse slide de cima. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? Deixa passar soluto, mas não deixa passar solvente, beleza? Então ela vai funcionar assim. Então ela é semipermeável. E olha só, a gente não tem corrente elétrica. Porque o que é corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais nada menos do que um caminho estabelecido por cargas elétricas de maneira ordenada. Então a gente não tem corrente elétrica porque não tem movimento de cargas, beleza? Agora, a partir do momento que eu tenho canais com que esses íons e esses cátions, né, no caso aqui o cátion, no caso o nosso ânion, podem passar, então aí sim a gente tem um estabelecimento de corrente elétrica. Então, para que exista uma mudança, substâncias químicas atravessando, a gente precisa ter o canal por onde elas passam. É a mesma coisa que eu queira ligar uma mangueira e queira molhar o jardim, só que a mangueira não está conectada, não tem por onde a água passar. Então não tem como a gente fazer alcançar nossos objetivos, beleza? Então tranquilo. Próximo. Aqui ó, é um conceito interessante. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha o campo elétrico e também o princípio de difusão atuando juntos aqui? Isso vai estabelecer nesse momento. Por quê? O que acontece? A gente vai ter as nossas substâncias. A gente tem na membrana do neurônio vão ser importantes as substâncias: sódio, potássio, cloreto e cálcio. Vão ser esses quatro. E o que acontece? Estava escrito aqui na tela, né? Porque lembrando à toa. O que acontece? A gente vai ter um equilíbrio entre essas substâncias. O que vai ser esse equilíbrio? Esse equilíbrio vai ser exatamente o equilíbrio iônico entre o lado de dentro e o lado de fora da membrana. Então, olha só. Se eu pegar do lado... Vamos voltar aqui no slide. Se eu pegar do lado de cá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Se eu botar muito sódio do lado de cá, o que vai acontecer? Ele vai passar para o outro lado, certo? Só que aí ele vai passar para o outro lado, e aqui esse lado vai estar muito carregado positivamente ou negativamente? Positivamente. Então o que acontece? Eu vou passar para cá, e aí quando eu passar para cá, existe uma força de difusão, que vai fazer com que eu passe para cá, e também, pelo caso aqui a gente tem um negativo, né? Que é o campo elétrico. Então assim, quando eu estabeleço um equilíbrio entre meu campo elétrico e entre a minha força de difusão, a gente vai ter um equilíbrio, que vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio do lado intra e do lado extracelular. E esse equilíbrio intra e extra é o equilíbrio iônico. Então, assim, a gente vai ter o equilíbrio de fusão iônica, que vai ser o equilíbrio que a gente vai estabelecer em que a gente vai ter uma certa quantidade de cargas do lado de dentro e uma certa quantidade do lado de fora da nossa membrana, do nosso neurônio, beleza? E aí a gente consegue calcular o valor o valor desse equilíbrio com base nessa fórmula aqui, ó. Então, com essa fórmula aqui, a gente consegue ter o resultado. E o que ela leva em consideração? Ela leva em consideração, primeiramente, a temperatura, ela leva em consideração o equilíbrio, ou melhor dizendo, a concentração de cada um dos lados desse elemento, beleza? Que mais ela leva em consideração? Vai levar em consideração também a temperatura, então foi a temperatura, a concentração de um lado e do outro, e a gente vai ter também a carga influenciando. Então, se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é mais um, menos um, tudo isso. E aí, qual que é o nome dessa fórmula que a gente está usando? A gente está usando a equação de Nernst, beleza?
não sei se assim se pronuncia, mas vai ficar assim mesmo, porque a gente não tem edição. Beleza? Então vai ser dessa forma que a gente vai calcular. E aí, olha só, aqui você não está vendo temperatura, porque a gente já teve uma redução dessa forma. Então a gente já calculou a ponto de chegar nessa fórmula aqui. Beleza? E aqui, ó, além da difusão do campo elétrico, a gente vai ter também uma atuação muito importante das bombas na manutenção do nosso potencial de membrana do nosso neurônio. E aí, quais são as principais bombas? A gente tem a bomba de sódio e potássio, e a gente também tem a bomba de cálcio, que vai funcionar. Vamos dar primeiro atenção à bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela faz o seguinte. Já vou apresentar um conceito importante para vocês, é que o potássio ele vai estar muito mais concentrado do lado de dentro da célula, beleza? E, por sua vez, o sódio ele vai estar muito mais concentrado do lado de fora, beleza? A gente vai ver certinho por que isso acontece. Mas o que vai ser importante para a gente agora? Vai ser importante que quando a gente tem uma concentração maior de sódio dentro da nossa célula, o que não é o normal, a gente vai ter que fazer com que esse sódio saia. E aí, ao mesmo tempo, o nosso potássio vai estar do lado de fora dessa célula. E aí, o que não é o normal. E aí a gente vai fazer com que esse potássio seja jogado para dentro da nossa célula. E aí a gente faz isso por meio da bomba de sódio e potássio. E aí essa bomba de sódio e potássio, ela utiliza energia para funcionar. Então isso aqui é um transporte ativo ou passivo? É um transporte ativo porque utiliza energia para funcionar. Então a gente tem aqui uma alteração conformacional em que a gente tenha um sítio de 3 ligações para sódio e 2 para potássio. Então a gente vai jogar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro a cada vez que essa bomba for utilizada. Beleza? E aqui a gente tem o nosso potencial de membrana. Eu estou aqui na frente, né? Paspalhão. O que vai acontecer? Ó? A gente tem o potencial de membrana sendo de menos 65 milivolts. Eu vou apresentar para vocês aqui, ó, como é que a gente vai ficar essa membrana. Ó. Então, se vai ser menos 65 milivolts, a gente vai analisar o que cada uma dessas cargas ajuda na obtenção desse menos 65 milivolts. Olha só, se for depender só do potencial do nosso potássio, quanto que a gente vai ter? A gente vai ter o equilíbrio sendo de menos 80 milivolts. Beleza? Agora, se depender só do sódio, a gente vai ter mais 62 milivolts. Então vamos prestar atenção. Onde que vai estar mais concentrado o sódio? Vai estar do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de fora, cerca de 10 vezes mais, certo? E aqui o nosso potássio. Onde ele vai estar mais concentrado? Do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Beleza? E olha só, se depender só desses dois íons, né? Se depender só desses dois, quanto que seria o potencial do nosso neurônio? Seria de um valor próximo a um desses dois números, né? Se ele estivesse bem no meio, se ele fosse igualmente permeável ao sódio e ao potássio, a gente teria um valor intermediário entre menos 62, deixa eu me colocar de volta aqui, menos 62 e menos 80. Aí eu tinha falado para vocês que a célula ela é muito mais permeável ao potássio do que ao sódio. E isso se faz valer aqui, porque a gente vai ter um valor de membrana, que eu mostrei para vocês, de menos 65 milivolts. Beleza? E aí, esse valor sendo de menos 65 milivolts, vocês concordam que ele está muito mais próximo ao potássio do que ao sódio, ao valor entre esses dois? Tá, não tá? Então, o nosso neurônio, ele é muito, não só no neurônio, mas também com as outras células, ele é muito mais permeável ao potássio do que ao sódio, beleza? Então, só voltando ali, a gente vai ter uma célula mais carregada dentro, né? Então, ela é mais carregada negativamente dentro do que fora, totalizando menos 65 milivolts, beleza? Olha só, agora eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual a gente tem uma maior permeabilidade ao potássio do que ao sódio. Por que isso acontece? Olha, eu trouxe para vocês aqui um canal de proteína, né? Canal proteico, que é permeável ao potássio. Dá uma olhadinha ali, ó. Ele é muito numeroso, né, nas nossas células, e aí ele é chamado canal de potássio shaker. Por que ele é o canal de potássio shaker? Não sei, botaram o nome dele de shake. Mas o que significa isso? Pegaram
umas moscas, assim, do gênero Drosophila, e aí eles fizeram uma série de testes, e esses testes indicaram que essa mosca, ela tinha um gene que expressava esse tipo de canal, que expressava esse tipo de proteína, que fazia com que a gente tinha canais muito mais permeáveis ao potássio, certo? E aí a gente abriu, ou melhor dizendo, a gente estudou, a gente não, né? Quem estudou isso? Estudou a fundo esse canal, e aí viu que essa alça de poro aqui, ó, ela é o responsável pela maior afinidade ao potássio. Então o que acontece? Quando a gente tem maior quantidade desses canais aqui funcionando, quer dizer que a gente tem uma maior afinidade para o potássio, e esse potássio ele consegue entrar livremente na célula. E aqui é uma imagem, não sei como é que fala isso, não é microscópico porque não é um microscópio, eu não sei como é que se diz o nome dessa imagem, mas é uma imagem representativa desse canal, e aqui no meio a gente tem a representação do potássio. Então, assim, olha como é bonitinho, né? Deve ter dado um trabalhão para fazer isso aí, né? Beleza. E aí, eu mostrei para vocês que a gente tem uma membrana mais permeável ao potássio. E aí, o que acontece? Com base nisso, a gente tem que ter alguns tipos de proteção no nosso corpo, porque a gente não tem um aumento muito grande dessa quantidade de potássio. Por quê? Porque uma grande quantidade de potássio vai entrar muito potássio na nossa célula, o que pode alterar o nosso potencial de membrana, como a gente estava vendo ali, certo? Se aumentar a quantidade de potássio, mais potássio vai entrar na célula, por consequência, né? Por processos de difusão. E aí, o nosso corpo ele tem algumas proteções assim que vão fazer com que a gente tenha uma regulação que não deixe a quantidade de potássio variar muito. E uma dessas é o astrócito. O astrócito é uma célula glial, né, uma célula da glia, que vai fazer com que a gente não tenha uma grande quantidade de potássio circulante no nosso sistema nervoso central. Então o que ele vai fazer? Ele vai ver o potássio dando mole lá e vai botar para dentro, botar para dentro. Então ele vai recrutando esse potássio de modo com que o nosso sistema nervoso central não tenha uma sobrecarga de potássio. Porque se a gente tiver uma sobrecarga desse potássio, a gente vai ter uma série de efeitos danosos à nossa célula neuronal. Perfeito? Então o que acontece? Esse potássio ele entra no astrócito, e esse astrócito ele distribui entre as redes de astrócito, né, porque ele é formado em redes, esse potássio. Então ele distribui para não ficar concentrado também só em uma porção, né? Beleza? E aí a gente também tem uma barreira hematoencefálica. Ela é muito famosa, e essa barreira hematoencefálica, ela filtra a quantidade de potássio que entra no sistema nervoso, para que não tenha uma abundância desse potássio nas nossas células, beleza? Então, galera, de modo muito rápido, era isso que a gente queria falar sobre a membrana de neurônio. E aí o próximo tema da aula vai ser sobre esse potencial e como a gente obtém esse potencial de modo mais profundo, né? Então, assim, valeu, obrigado e até mais!